Nossa pesquisa reforça o fato de que os preços administrados interferem no seu orçamento familiar. Essa é a grande dificuldade de muitas pessoas em perceber as variações de preços que normalmente fazem o seu orçamento ficar no vermelho, mesmo de posse de um orçamento familiar projetado. Não basta, então, construir um orçamento familiar projetado, mas estar atento para as variações dos preços administrados anualmente e ainda verificar se não está havendo um descontrole também, por exemplo, no consumo de energia elétrica, ou mesmo no consumo de gás, ou ainda no consumo de impulsos telefônicos e assim por diante. Você será alertado através dos vídeos sobre essas variações, mas você mesmo poderá verificar quando compara as contas do mês atual com as contas do mês anterior. Ou seja, se houve um aumento, significa que você está se descontrolando em relação ao seu orçamento e deve tentar corrigir essas distorções. Da mesma forma, anualmente, os preços administrados são corrigidos e, como mostramos em função da variação do câmbio, desvalorizações da moeda nacional, essas variações se refletem na inflação dos preços administrados, impactam o seu orçamento, portanto, o seu poder de compra. Somente com essas informações econômicas é que você poderá controlar de uma maneira mais eficaz o seu orçamento familiar, evitando fechar o ano no vermelho e endividando-se. É isso que eu quero mostrar para você, alertá-lo para essas oscilações da moeda nacional que impactam o seu poder de compra. Agora nós vamos ver as consequências dos indexadores da economia no orçamento familiar. Veja a seguinte tabela. Do ano 2000 até o ano 2019, nós mostramos aqui a evolução dos índices de inflação dos preços administrados nesta segunda coluna. A evolução dos índices do INPC, índice que corrige o salário, ou inflação dos salários, nessa terceira coluna. A inflação oficial, ou a inflação do IPCA, inflação que o governo publica todo mês, na quarta coluna. Vamos ver agora, num gráfico, todos esses dados aqui. Note que em cor amarela nós temos a evolução dos índices dos preços administrados. Aqui estão todos os índices dos preços administrados, ou seja, os percentuais dos preços administrados. Em cor vermelha nós temos a evolução dos percentuais do INPC. E em cor verde, a evolução dos percentuais do IPCA. Muito bem. Veja que a partir de 2016, os preços administrados apresentam uma variação muito mais significativa em relação ao INPC. Vai abrindo, nós falamos, vai aumentando a diferença entre os percentuais que corrigem preços administrados e os percentuais que corrigem salário. Por quê? Porque o câmbio vem variando muito. Na realidade, a partir de 2016, se você olhar nesse gráfico aqui, a partir de 2016, precisamente, a partir de agosto de 2017, o dólar começou a variar, na realidade, se valorizar em relação ao real, ou o real se desvalorizar em relação ao dólar. Olha como foi significativo. Olha a subida. Esta curva amarela chama-se curva de tendência, mostrando que a tendência da desvalorização do real é cada vez mais acentuada. Isso impacta o IGPM, portanto, os preços administrados. Vamos ver quanto variou, na realidade, nos últimos 12 meses. O real se desvalorizou de agosto de 2019, como mostra aqui o gráfico, até agosto de 2020, 32% aproximadamente. O real se desvalorizou. Olha a curva de tendência, essa curva amarela. Como é que o real se comportou diante do dólar? Então você vai ver que ele começou, na realidade, a se desvalorizar mais acentuadamente nos últimos anos em relação, ou preferir, de agosto de 2000 exatamente aqui 15 para frente, começou a se desvalorizar mais acentuadamente em relação ao dólar. Muito bem. Veja um gráfico americano, de um site americano, mostrando a desvalorização do real em relação ao dólar, ou
a valorização do real em relação, a valorização do dólar em relação ao real. Então, o real se desvaloriza e o dólar se valoriza. Muito bem. Olha aqui o que acontece com o IGPM. Aqui, em cor de abóbora. Olha em cor amarelo o INPC, corrige salários. IGPM, inflação dos aluguéis e das tarifas, corrige tarifas. Amarelo, inflação dos salários, corrige salários. Olha os diferenciais, vão aumentando cada vez mais. Em cor verde, nós temos aqui o IPCA, inflação oficial, que anda basicamente junto. Anda, quer dizer, os mesmos, quase os mesmos, a diferença muito pequena dos percentuais do INPC e do IPCA. Por que o IGPM variou bastante? Significativamente. Porque dentro do IGPM tem 60% de índice de preço atacado. Índice de preço atacado no Brasil, recalculado, tomando-se como base 471 mercadorias. E tem mercadorias que são importadas. Então o câmbio impacta esses preços. Conclusão, o câmbio impacta o IGPM. Impactando o IGPM impacta os aluguéis. Por exemplo, é um dado muito interessante de ver, que se eu deflacionar os preços administrados impactados pelo IGPM, os índices, deflacionar é tirar os índices do INPC, elimina dos índices os preços administrados. Ficam só preços administrados na realidade. Olha a curva de tendência aqui, ó, subindo. Então eu vou dizer que os preços administrados variaram 11,85% acima das correções de salários no período 2000 a 2019. Agora vamos ver um gráfico que vai mostrar a vocês como variou, na realidade, os preços administrados, como variaram os preços administrados, olha aqui, ao longo de 30 anos. Então você começou com 20%, olha quanto terminou em relação ao seu salário, imaginando que você manteve-se empregado. Então você estava comprometendo a sua renda a 20%, 30 anos depois você tem 28,5% que você estava gastando com preços administrados. Ou seja, você teve uma perda de 8,50% ao longo desses anos. O que ocorre quando você comprou o imóvel? Você comprometeu 20% da sua renda, você observou no teu orçamento, você gastava 20% da sua renda com preços administrados, é o azul claro. E que você se comprometeu a pagar 25% da sua renda com prestação do imóvel. O total dá 20% aqui com 25% aqui, da prestação, 45%. Olha nessa reta horizontal, quando você começou a pagar a prestação do imóvel, quando você gastava com preço administrado e prestação do imóvel, total 45%. Durante 30 anos você foi pagando prestação do imóvel, ó, de 1990, precisamente, a 2020. Muito bem. O que aconteceu com os preços administrados? Está aqui. E com a prestação da casa própria, está aqui em cor de abóbora. E com os dois juntos, é o gráfico em cor amarela. Olha como é que ele foi evoluindo. Então, se ele começou com 45% de comprometimento da sua renda, terminou com quase 65%. Isso representa uma perda no poder de compra ao longo dos 30 anos. Por isso que é importante você estar atento aos preços administrados. Importante estar atento ao indexador da sua prestação. Que indexador que você escolheu quando você fez um financiamento do seu imóvel? Tem que estar atento. Não basta, então, fazer apenas orçamentos. Tem que estar atento a essas mudanças, a esses indexadores da economia brasileira. Até o próximo vídeo.